Saravá, o povo cigano, saravá. Para quem não me conhece, cigana sete saias. E se isso, cigana, não como gira. Vocês têm uma mania de achar que todo mundo que está na saia, que está fazendo qualquer coisa pro lado de amor, é tudo como gira. E uma coisa não significa a outra. Deixe as pombagiras sete saias no canto delas, fazendo o que elas têm que fazer, e me deixe no meu canto fazendo o que eu preciso fazer. Tenho várias ideias de que dizer hoje. Tem sugestões? Tem alguma coisa que a senhora pode falar sobre esse ano? Sobre a energia? Sobre como melhor viver esse ano? Antes de entrar nesse assunto, vou contar um pouquinho para que as pessoas entendam quem sou, o que faço, para depois entenderem por que falo e não falo. Nem todo cigano ou cigana é castelhano, é de Espanha. O fato de falarmos enrolado às vezes, nem sempre quer dizer que a língua do médium está enrolada. Às vezes é porque o linguajar que tínhamos em vida é muito diferente, tem construção de pensamento diferente que o linguajar de vocês, de cavalo. Logo, se eu penso uma coisa na minha cabeça, de espírito separada, que se estrutura de uma forma, eu preciso dizer isso para a cabeça do menino, que estrutura o pensamento de outra forma, de um jeito que consigamos falar juntos. Muitas das vezes, precisamos aprender os dois a encontrar essa forma. Por isso, às vezes, fica meio misturado, meio confuso de ouvir. Fui viva em Pérsia, que hoje tem outro nome, Irã. Cavalo está dizendo que não sei mais. Vivi uma vida muito boa, porque família abastada, tinha riquezas, minha vida era estudo, viver das coisas boas e das diversões, nas casas das amigas que trabalhavam. Passava as tardes conversando sobre coisas da vida, filosofias, bebendo, fumando meu narguilé e trabalhando com algumas simpatias e algumas coisas que sabia. Apenas isso. É de muitos anos, muitos e muitos, muitos anos.
Dito isso, embaixo de minhas 7 saias escondo todas as coisas que preciso para poder trabalhar, todas as ferramentas. A mão que empresto ao menino para que use as cartas, para que acesse as coisas que vão ser ditas para quem quer saber. Dizendo de ano, esse ano é um ano muito bom para as pessoas que precisam quebrar padrões, que precisam começar coisa nova, que precisam compreender as coisas de uma nova forma. Mas ano bom significa ano de conquistar coisas novas e ter novos resultados. Não significa que é um ano fácil, ou que é ano tranquilo, nada vai cair do céu. De primeira parte, como o menino disse no vídeo com você, filha, esperem um arrasto, uma lerdeza, uma dificuldade em conseguirem lidar com as coisas. Isso é para fazer com que a cabeça funcione de formas novas, consiga enxergar novas oportunidades, não para fazer vocês emperrarem no lugar. Segunda parte é para trabalhar e colocar em prática tudo que conseguiram juntar em pensamento, tudo que colocaram de desejo no papel, na mente, de planos. Vai ser bem melhor e mais tranquilo de fluxo, de andar, de mexer com as coisas da frente, de dinheiro. Pataco, né? Sempre perguntam de pataco. Cigano gosta de pataco, mas vocês em carne estão de parabéns. Quando nós damos permissão para que nossos cavalos coloquem as mãos em nossas ferramentas e trabalhem para trabalhar, é porque sabemos que o filho precisa encontrar caminhos, encontrar formas de colocar a mão no mundo espiritual e no mundo energético para conseguir cumprir coisas e tarefas que precisam ser cumpridas, dos contratos e das coisas que vocês trazem antes de encarnar. O problema é que, em momento algum, foi feito para que vocês façam sozinhos. Se nem nós, que estamos do lado de lá fazendo sozinhos, não faria sentido algum que vocês fizessem sozinhos também. Muitos ouvem, mas não fazem tudo o que ouvem. Outros pensam ouvir e outros ouvem as coisas erradas. E se enveredam por caminhos complicados. Fazem contratos com coisas que não devem e, em devido momento, começam a tropeçar no caminho. Por causa disso, uns e outros dizem que nós somos ruins, que nós temos dupla face, que nós somos difíceis, complicadas. E complicados porque também tem cigano que trabalha como oráculo, tá? Bom, sobre os caminhos de colocar essas coisas em prática, não significam que todos vocês precisam ir para chão, para Congá, para a casa de Axé, assim dizem, né? Podem buscar vários caminhos, mas precisam aprender a construir esse caminho que vai ser trabalhado. Vão abrir alguma coisa, uma mesa, a frequência de outra pessoa, sentir o campo do outro, com que proteção? Segurando-se aonde? Depois fica todo emporcalhado e cheio de coisa e não sabe por quê. Não é por unidade e nós não podemos atravessar e sair fazendo as coisas à torta direita se tentamos constantemente falar com vocês para avisar. É porque essas histórias resolveu falar dessas coisas. Porque ninguém gosta de falar essas coisas no mundo de carne. Todo mundo gosta de falar do bonito, todo mundo gosta de falar do bom, que rende pataco, e esquece de falar dessas coisas. Aí fica a pessoa vivendo a realidade sofrida, e como vocês gostam de botar a cara bonita, para fingir que as coisas estão todas boas e dando certo, nas coisinhas pequenas de vocês, igual eu estou falando agora, aí vira vida. Muitos cartomantes e cartomantes que têm inúmeros problemas. E que às vezes não sabem ou nem perceberam que têm problemas, ou não conseguem aceitar e dizer para si mesmos que estão enrascados. Mas para tudo se dá um jeito. Salve, minha senhora. Você teria um recado para dar, porque eu vejo que tem muitos adolescentes que se sentem atraídos pelo mundo místico, pelo mundo espiritual,
E eu sei que a fase da adolescência é uma fase em que os desejos são muito intensos, né? Então eu queria que você desse um recado tanto para essas pessoas que têm essa curiosidade, que são jovens, né? Quanto se você puder passar alguma coisa sobre como eles podem se proteger, né? A primeira coisa que eu vou dizer é uma sabedoria popular que é mais velha que eu. A curiosidade matou o gato. E a segunda cavalo que está mandando dizer que quem nunca comeu melado acaba sendo mosado. Como fazer as coisas de forma certa? Através da sabedoria, do buscar. Conhecimento sobre buscar e sobre sabedoria. Não sobre curiosidade. Curiosidade é quem abre gavetas sem saber por que está abrindo gavetas para encontrar o que quer que esteja lá. Curiosidade cria problemas, porque vocês não sabem o que vão encontrar pela frente. Muitas vezes nós sabemos, grande parte das vezes. Quando sentirem essas vontades, busque alguém, busque algum lugar, pessoas que podem indicar caminho para que vocês andem, para que ensinem vocês a encontrar o caminho de vocês conosco ou com outros, que seja. Todos vocês não estão desacompanhados. Basta chamar e trabalhar, se empenhar, que conseguem falar conosco. Isso envolve trabalho. Isso envolve disciplina. Envolve se aplicar em cima de algo. Não é fácil. Por que seria? Que pataco é fácil, que é certo. Sim. Por acaso, mexer nas cartas para poder fuçar nas coisas daria pataco fácil e simplicidade? Toda vez que vocês estiverem colocando a mão em conhecimentos e sabedorias mais velhos, antigos, prestem bem atenção. Busquem os seus mais velhos. Busquem os seus livros. Olhem alguém fazer para aprender. Peça conselhos. Só depois que tiver aprendido, ouvido e praticado, acompanhado, vá praticar junto de si mesmo em sua casa. Aí vai encontrar os seus problemas e os seus desafios para lidar. Vai poder pedir ajuda para quem me ensinou e me ajudou antes. Quem pula esta etapa no começo, depois não tem para quem gritar socorro. Aí pede socorro para nós. Socorro, socorro, socorro. Nem sempre podemos fazer muito. Se estiverem distantes, a mão não alcança. Escolhi a outra parte que vou dizer. Muitos de vocês, quando vão em casa de trabalho, em casa de Hashem, vão começar a desenvolver, se perguntam aos pais se tem entidade tal na coroa. Porque dizem, nem todos têm ciganos. Porque dizem, nem todos têm marinheiros, nem todos têm baianos. E é uma verdade, nem todos têm essas outras linhas. Sou cigana, sou de linha complementar. Nossa linha é recente, nova, nisso que chamam de Umbanda. Mas nós já existíamos e já trabalhávamos de muito tempo antes. Então, o que faz, Sete Sábias? Que uma pessoa tenha uma ou outra entidade em sua egrégora. Vocês têm palavras bonitas e eu gosto. Vamos usá-las. Cada vida, cada realidade, seja ela material, seja ela espiritual, tem uma necessidade diferente. Seus ancestrais, o povo que andou atrás de você nessa terra, tem história. Logo, a sua história está conectada à história de vários outros povos e outras pessoas. Seja de índio, seja de negros, seja de malandros, seja de ciganos, seja de povo da água, seja do povo de feitiçaria e encantaria, que poucos conhecem. Alguns já lidaram em outras linhas. E nem sempre podem trabalhar em chão porque falta
disponibilidade e conhecimento para tal. Logo, os principais, digamos assim, não gosto de chamá-los de principais, porém são necessários para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Todos têm, de mesma tanto, de mesma forma, direcionados para trabalhos muito parecidos. Os de outros tipos de função, como nós, alguns têm, outros têm muitos, outros não têm. E não há problema se seu caminhar não passa por aquele aprendizado, por aquela coisa. Aprenda como Cambone. Por que dizer isso? Porque muitas das vezes os problemas que vocês vivem e tornam a perguntar e repetir às entidades quando vêm conversar, quando vêm pedir conselhos, estão ligados à história desses outros espíritos, a resgates, a compreensões, karmas a serem saudados, coisas a serem colocadas no lugar certo. Nem sempre é de coisa ruim. Às vezes é sobre ter uma compreensão que se tem um ensinamento e algo que pode ser passado. Nem todo espírito está a trabalho porque foi uma pessoa ruim em outra vida. Setsais, então não é um acaso que conecta a gente com os nossos guias, digamos assim, com as nossas entidades. Pode ter uma linha kármica de outras vidas nesses encontros também? Quando vamos... Não é bem uma escolha, porque não olhamos para vocês como roupas que vamos colocar. Mas quando somos convocados a poder trabalhar ou não com algum encarnado, somos solicitados por termos vibrações de resgate, de vivência parecidas. Alguns são seus ancestrais, já foram vivos em sua família inteira. Outros não, mas compartilham com a mesma frequência, com a mesma situação, com a mesma energia. Lidam com a mesma coisa que a vida de vocês vai pedir que lidem. Muitos de nós escolhemos porque gostamos, nos encantamos com a possibilidade do que está por vir. Outros apenas escolhem para trabalhar. Nem sempre é sobre gostar. Não há obrigação nenhuma em nós gostar ou não de vocês. Assim como não há obrigação de vocês gostarem de nós. E isso também não impede que um trabalho seja bem feito, porque não é sobre gostar. É sobre trabalhar, aprender, crescer e permitir que outra pessoa tenha acesso a nós. Então, existe a possibilidade da gente ter desafios com algumas entidades e aí a gente prestar mais atenção ainda. Vale, menina, vale. É que chamam desafio, muitas das vezes, é sobre aprender coisas específicas de convivência. A filha, por exemplo, tem um exemplo muito próximo, que é quando a entidade vem e lhe trata de forma tal, até fazer com que o seu comportamento mude e comece a reverberar no seu dia a dia. Não foi assim com a malandra? Foi, sim. Porque a filha lidava com a vida como se fosse uma criança, uma gata chorosa, e não podia, precisava de mais firmeza, mais estrutura para lidar com as coisas. A moça veio brava, colocou o pé na garganta, até que o grito já. E saiu muito bem saído. Às vezes vocês não entendem certos tons ou o motivo de alguns de nós virmos de forma brusca ou ficarmos afastados. Muitas das vezes, grande parte delas é para despertar em vocês comportamentos e coisas específicas, de mudanças que precisam urgentemente ser feitas. O povo de esquerda costuma fazer isso com uma frequência maior, mais costumeiro, porque é mais fácil de apertar e dar uns cutucão. Não é assim que falam? Vale. E a senhora tem alguma dica, algum conselho para a gente conversar com as nossas entidades sem ser aqui no chão do Congá? Sim. A primeira das coisas é exercício interno e autoconhecimento.
se vocês se conhecem de verdade, se vocês têm um silenciamento mental bom, conseguem entender quando são vocês e quando não é vocês dizendo as coisas na cabeça. Essa é a parte que faz todo o nosso trabalho ser mais complicado. Aprender e ensinar a vocês o que é vocês e o que não é vocês. Perdem-se constantemente nisso. Os reflexos das coisas que vocês pensam, sentem ou foram ensinados a pensar e sentir. Por causa disso, muitos de vocês caem em alguns contos do vigário. Pela dificuldade, dão ouvidos a quem vem falar primeiro. Cuidado, cuidado, meus queridos. Não somos de contar as coisas a vocês sem motivo. Não contamos nossas histórias, não dizemos nossos nomes e nossos pontos de trabalho para que vocês apenas saibam. Não faz nenhum sentido. Até porque, quando nasci em Terra, não me chamava Sete Saias. Tinha meu nome de encarnado. Esse é nome de trabalho. E se eu dou um nome de trabalho, significa que estou trabalhando. Se não estou trabalhando no corpo do meu cavalo ou numa mesa de baralho, não faz o mínimo sentido que meu cavalo saiba que sou Sete Saias, que sou de Oriente. Tomem cuidado ao ouvirem coisas demais. Tomem cuidado com promessas demais. E cuidado com os presentes. Nós gostamos de presente, gostamos de ser agraciados, porque utilizamos dessas coisas para poder trabalhar. Mas se, novamente, nós estamos trabalhando, para que presente? Para que coisa? Espírito não usa matéria. Não vive nela, vive no astral. Cuidado. Consciência pede meditação, descanso, silêncio interno. Repetidas vezes, de novo e de novo. Exercício mental. Conhecimento de si. Conhecimento de onde se está, entender se aplicado no outro, em sua vida material e em sua vida espiritual. Assim, com esses elementos, vocês conseguem se direcionar e entender quando algo não está certo, quando algo não parece bem. Quando isso acontece, peça ajuda, porque ninguém consegue resolver todos os problemas sozinho, mesmo sabendo a receita. Cavalo está dizendo que casa de ferreiro, espeto é de pau. É boa frase para explicar isso. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo e tentar ficar com ele só para você. Ele não se aplica e não funciona da mesma forma para dentro de você, saindo de você mesmo. É preciso que haja um fluxo e uma visão desse fluxo. E é para isso que é muito mais fácil, às vezes, fazer para o outro do que fazer para si. Chegou num ponto, Sete Saias, na Globo. Por que às vezes parece que é mais fácil para mim eu enxergar o que está acontecendo com o outro do que comigo? E às vezes quando eu vejo as coisas acontecerem, fica muito nítido quem está chegando, quem está se apresentando. E às vezes quando eu estou pensando em coisas da minha vida que precisam ser resolvidas, eu não ouço com a mesma clareza. É a mesma coisa comigo e no meu baralho, mas eu já acostumei. Eu peço para outra pessoa. Porque significa o ensinamento que eu estou dando nisso agora. O quão pouco vocês conhecem a si mesmos. A vida não é sobre apenas conhecer o mundo ou enxergar a estrada que estão. A vida é sobre compreender-se, entender o tamanho do pé, qual o tamanho da passada que o teu pé consegue dar. Qual é a tua cabeça? Como sai o pensamento? Quais as comidas e as coisas gostosas que vão entrar para fazer com que o corpo se estruture? Quais são os gostos seus de verdade, não os dos outros? Vocês são ensinados durante o tempo de vida a fazer e replicar coisas dos que lhes ensinaram. E é muito bom, porque é só fazendo e repetindo que se aprende.
Quando se aprende o que o outro ensinou, termina-se uma lição e começa-se a outra. Aprender aonde vocês estão no meio disso tudo. Quantas vezes vocês se pegaram repetindo alguma coisa na vida, fazendo alguma saída, algum gesto, alguma coisa, e pararam para reparar de fato se é de vocês ou se foi emprestado de outro. A ancestralidade fala sobre isso. É preciso compreender a veracidade e o valor do que vem de trás. Mas nada vive só do de trás. Sem futuro, ninguém vai adiante. Reconhecemos o passado e a grandeza dele para podermos andar em direção ao que vem pela frente e ao que vamos construir de novo. Senão, não há motivo para nada. Todos poderiam ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e o mundo ficaria parado no mesmo lugar. Por exemplo, vocês não teriam os quadradinhos de falar, vocês não teriam tantas formas de se comunicarem, de mandarem coisas um para o outro à distância. Quem fez isso foi a necessidade de mudança. A necessidade de mudar um padrão que já existia. Cartas sempre existiram, não? Por que não mantiveram elas? Porque em algum momento alguém sentiu e pensou, não me basta isso. O meu avô fazia assim e era bom para ele. Foi bom para mim até aqui. Eu preciso mais. Por que preciso mais? Vou me aplicar sobre isso. Vou utilizar o conhecimento que me deram e essa verdade e vou transformá-la em algo um pouco a mais, um pouco à frente. Esse é desenvolvimento. Esse é futuro. Esse é conquista. Esse é o passo que tanto fala-se das coisas de Oxaguian, de Ogum, o gosto pelo futuro e pelo novo, a empreitada da nova vida e do que se tem pela frente. Vamos mudar um pouco o foco de assunto. Já falamos bastante sobre coisas internas e direcionamento de vida. A cigania é um estilo de vida que se apossou e se acomodou em várias culturas, em várias pessoas, de várias épocas e de forma diferente. Não existe uma raiz cigana específica que nasceu em determinado lugar e fala determinada língua. Cigano é um mundo de coisas que foi se juntando e criando estrutura. Assim como uma bolota de neve escorre do morro, crescendo, assim somos nós ciganos. Fomos e ainda somos. Cada um, em determinado momento, parou naquele ponto, com seus conhecimentos, com as suas influências, seja de China, seja de Oriente, seja de África e o povo das pirâmides, seja de povo de Europa, seja daqui, do país de vocês, porque sim, não se enganem, muitos dos ciganos que já estão descendo para trabalhar em cavalos mais novos são do país de vocês. Às vezes podem não saber ainda, mas foram ciganas e ciganos que andaram às praias do país de vocês em determinado momento de dificuldade, herdados da história dos pais que vieram para cá, que saíram de terras castelhanas próximas, que vieram de terras de longe. Por isso nosso conhecimento nunca é determinado, nunca é pontual, e por isso não passamos de forma fácil. É a única coisa que nós temos de valor. Não tínhamos família grande, no meu caso eu não posso dizer nós, vou corrigir. No geral não temos muitas coisas de ter, não temos muitas posses, temos nosso conhecimento, nosso aprendizado e nossa família. O suficiente para entender quem somos, para onde vamos e quem não queremos ser. E por isso, não contamos nossas coisas. Às vezes, mentimos nomes, porque sabemos que o encarnado não está pronto, e não merece saber, e não merece ser confiado. Então, se duvidas ou se pergunta, depois de anos e anos e anos de desenvolvimento, por que minha entidade não me diz o que faz
talvez haja algo faltando de compreensão sua, de comprometimento do seu lado. Cavalos, aparelhos, médiums, assim como preferirem usar, para nós significa coisas muito parecidas e nenhuma delas soa desrespeitoso. Menino tem alguma pergunta? Sobre essa questão das... Não é específico. Tem algo aí que está inquietando a cabeça do canal? Sobre o quê? Você não me ajuda aí? Às vezes, vocês tendem a não entender porque alguns de nós temos períodos e dificuldades tão difíceis para chegarmos perto de vocês ou não conseguirmos falar coisas. Como as coisas de imagem que vocês usam. Se o canal não tiver encaixado, não tiver ajeitado, fica complicado vocês nos ouvirem. E o contrário também, que a fala de vocês fica confusa para nós. Quando essas coisas acontecem, é preciso enxergar de onde vem essa energia e por que está havendo essa dificuldade no meio do caminho. Quando se entende que é algo que ainda não se conseguiu alcançar, sabe-se que é um trabalho que vai ser contínuo e vai chegar nesse ponto. Quando não se sabe ainda o ponto de onde essa energia vem, significa que não se escuta por dentro. O caso do menino, primeiro, já sabe de onde é e vem se debruçando em cima para trabalhar. Gostaria que o resultado fosse entregue antes? Ou que fosse mais simples? Sim, com certeza. Como a gente pode fazermos para poder melhorar essa sintonia, ajustar esse canal melhor? Gostei dessa palavra. Sintonia. Sintonia, filho, se assemelha bastante com outra palavra que vem da música, afinação. Quando se vai afinar um instrumento, se bate uma nota e faz com que a corda ou a tecla ou qualquer coisa que seja repita aquele som, ressoe como fique sintonizado daquela forma. Logo, se não consigo fazer uma determinada nota, vou precisar saber desta nota, ouvir desta nota, entender desta nota. Quando não dá para entrar no ouvido, porque não estamos com a melhor das conexões, busquem a compreensão da leitura das informações e dos pontos que vocês têm que podem se aproximar com aquilo que se parece, com aquilo que se sente por dentro. Muitas das vezes, a sensação não vai ser totalmente correta, acurada, mas vai lhe colocar no caminho. Quando for fazer esse movimento de debruçar em cima de conhecimento, vai despertar os pontos importantes para que nós consigamos afinar a nota. E aí o filho vai ouvir. E vai conseguir repetir o padrão porque conseguiu ouvir da melhor forma. Muitos de vocês gostariam que nós entrássemos em vossos corpos e fizéssemos tudo. Não é sobre trabalhar por vocês, nem para vocês. É sobre mudar o todo coletivo do que vocês vivem agora. Por isso, quando estamos juntos, é uma mistura. E logo do que pensa que não está misturado, finge não lembrar, se apaga conscientemente, mas lá no fundo fica, porque em quase nenhuma situação jogamos vocês em outros lugares de verdade. Quando não é necessário, às vezes afastamos um pouco e fica um pouco confuso. Quando vocês vão atrás de conhecimento específico e direcionado, vocês conseguem obter na cabeça o palavreado necessário para compreender aquilo. O menino pediu
Para dar outro exemplo, em povo de Índia, há músicas e coisas que tocam notas que são diferentes das de vocês, de instrumentos normais do lado de cá do globo. Sim? Certo. Para o ouvido de vocês, quando ouvem as músicas e as coisas de lá, ouvem as coisas belas e tudo, mas muitas das vezes não conseguem encontrar o lugar onde está aquela nota, aquela diferença. Enquanto não se aplicarem ou perguntarem ou acharem algo que fale um pouco sobre aquela música diferente que vocês ouviram, não vão estar atentos ao ponto da diferença. Logo, jamais conseguiriam tocar aquele instrumento, porque não sabem daquela teoria de música que foi construída por outro povo. Por isso, quando, por exemplo, se meu cavalo tivesse outra cigana que fosse de outro povo, vamos dizer, de povo do frio lá de cima, ele precisaria mexer em coisas daquele tipo de coisa cultural, entender sobre a festa para entender sobre a música que toca na festa. Porque aí a música, o barulho e a voz que a entidade vai passar, vai começar a fazer sentido para vocês. É como abrir o livro de palavrinhas que vocês buscam um significado. Não tem como achar o significado de algo ou de uma palavra que nem se sabe qual palavra é. E quando vocês fazem esse movimento à frente, de buscar as palavrinhas e os significados, nós temos como colocar no lugar certo. E afinar vocês no padrão específico para que possamos trabalhar. Normalmente, quando há dificuldade no começo, em determinado momento, fica bem simples. Porque já passou pela fase de buscar da dificuldade. Não precisa ser difícil, mas algumas vezes acaba sendo. A distância de tempo, a distância cultural, a distância de sabedoria interna e de crescimento. A sua mente, filho, não funciona, por exemplo, como a de um indígena de povo maia, de povo azteca. É preciso desenhar uma ponte para que ambos consigam andar nesta mesma ponte e consigam falar um com o outro. Costumam ter mais facilidade de falar com Exus, pombogiras, porque são povos recentes, de cultura mais ocidental, ligada à indústria, à produção. Mas quando mergulham em povos que são de floresta, de outros tipos de vivência, de outros tipos de cultura, com outras línguas, costumam ter mais dificuldade de se aproximar daquela energia. Não porque não gostamos de vocês ou porque vocês não querem, mas porque falta um pouquinho de ponte ali construída. Tentamos fazer a nossa, mas sozinha, uma meia ponte não chega a lugar nenhum. É preciso que tenha, ao mesmo tempo, essas duas bandas da ponte sendo construída. Aí, então, vocês conseguem se juntar com o povo de vocês. E a sensação é muito boa, e o filho sabe que é muito boa. Todos vocês sabem que é muito boa. Quando, de repente, algum barulho de fundo se torna som. Depois de muitos assuntos múltiplos, vamos finalizando. A vida é deveras pequena para que vocês consigam fazer tantas coisas com o caminhar de vocês, que são necessárias a serem feitas. Sempre pedimos que escolham caminhos que tragam crescimento, evolução, e que não deixem vocês estagnados ou parados em questões de trás do que já foi. Busquem as melhorias do interno. Busquem as coisas que vão ficar com vocês quando a vida de carne terminar. Porque esse é o conhecimento e as coisas importantes e que ficam guardados no espírito e que vão levar vocês a próximos passos e novas fases. E não repetir ciclos. Não é mais necessário. Há conhecimento, compreensão suficiente para que vocês consigam encontrar esse novo ponto. Sei e sinto a dor de vocês das dificuldades. Já foi viva, sei como. Não desistam,
Lembrem-se da fé e da crença de vocês, qualquer que seja ela. Se ela leva vocês à frente, é positiva. Coloquem todos um copo de água, uma moeda dourada dentro. Que Santa Saracari passe no lar de cada um de vocês, cuidem do sono, do caminho de vocês, abram os olhos para um novo caminhar e uma vida mais lúcida e mais bela. Vale. Salve. Salve.